Bom dia, pessoal. Danilo Petro falando, dia 10 de dezembro. Bom, a S&P perdeu zonas de suporte relevante, né? Esse ponto 60,50. Tínhamos aí muitas puts ontem no 60,50. Perdão, o ponto anterior era 60,70. 6.050 tinha muito interesse em puts, foi buscar lá e rompeu aí no final do pregão. Ele está numa zona, deve aumentar a volatilidade, tá? Fiquem atentos a isso. O SPY também está numa zona de aumento de volatilidade. Temos aí bastante interesse para o dia de hoje aqui na região dos 606 do SPY, 6.075 do S&P e também 6.020 e 6.000. 6.000 tem bastante posições, tanto de calls quanto puts. Para o Nasdaq também temos aí uma perda de zonas relevantes, tá? Aqui no 21.500 do US 100. O ativo também encontra-se numa região onde espera-se aumento de volatilidade. Triple Q, o mesmo. E o Nasdaq futuro, temos aí bastante interesses aqui no 21.500, onde o ativo está fazendo uma resistência nesse momento. 21.450 e 21.400. O VIX, pessoal, apresenta aí uma estrutura de vencimento para o dia de hoje, aumentou o interesse em calls, o call wall para o vencimento de amanhã, perdão, o vencimento do VIX é amanhã, quarta-feira, eh, apresenta aí maior interesse em calls aqui no 14,50, aumento de interesse também no 15. Para o lado de puts, temos aí a manutenção de interesse vendedor no 14 e no 14,5, tá? É, cuidado com a volatilidade de hoje, os índices estão em zonas de aumento de volatilidade e para a gente perceber esse aumento de volatilidade, fiquem de olho no VIX, tá bom? Bons trades, bom dia. Fala pessoal, muito bom dia. Carlos falando aqui. Pessoal, hoje, terça-feira, dia 10. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o CPI e sobre o estímulo da China. Pessoal, para quem não sabe, CPI é um índice que mede o preço se as coisas estão subindo ou não. Para novembro, espera-se que aumente 0,28%. Isso significa que os preços vão ficar mais ou menos no mesmo ritmo do mês passado, não vai mudar muita coisa. O consenso é 0,30. Por exemplo, preços de carros usados devem subir 2%, passagens de avião podem aumentar 1% e até o seguro de carro vai ficar um pouquinho mais caro, cerca de 0,5. Apesar de que o mercado já está quase certo de que o FONC vai cortar juros nessa reunião do dia 18, então não vai ser esse CPI aqui que vai frear esse corte do FONC ou não, porque essa alta de preço já vai ser esperada, então segue o plano. Uma coisa interessante da gente estar olhando aqui, as ações estão se mexendo muito nos últimos dias em que as empresas estão divulgando resultados, e é o maior nível de movimentação dos últimos 15 anos. Os últimos 15 anos. Por exemplo, imagina que uma empresa apresenta lucros melhores que o esperado nos últimos tempos. Mais da metade das ações dessas empresas vão continuar subindo no dia seguinte. Ou seja, saber o que esperar para esses resultados aqui é essencial, é muito importante. Pessoal, outra novidade muito interessante aqui é que os hedge funds, os fundos de investimentos, né, estão usando muita alavancagem. Eles estão pegando dinheiro emprestado para investir ainda mais. Isso significa que eles estão muito otimistas e isso aumenta os riscos se o mercado der uma guinada inesperada. Por exemplo, setor industrial que está sendo mais vendido na última semana, enquanto o financeiro, os bancos, está sendo o queridinho das compras. Isso é interessante a gente tá olhando. Aqui o balanço do Fed está reduzindo o dinheiro que colocou na economia durante a pandemia. Isso se chama como é que é? Quantitative, QT, né? Quantitative Trimming, ou QT. A previsão é que agora a redução continue até maio de 2025, mas não precisa preocupar, porque eles estão sendo mais cuidadosos para evitar problemas como os juros subirem de novo, né? Aqui, sobre o Banco Central da Europa. Estão reduzindo as taxas de juros para ajudar a economia.
Essa decisão é baseada em como eles mostram um crescimento econômico mais fraco e uma inflação que está bem controlada. Bem também não, mas está controlada. A ideia é ajustar as taxas aos poucos para não causar impacto negativo no mercado. Isso aqui é interessante a gente estar olhando, porque mostra como a economia global está se comportando. Se você é investidor, empresário, curioso de mercado, é sempre bom você ficar de olho nessas tendências, nesses dados de mercado. E agora a gente vai falar um pouco sobre a China. Aqui, as mudanças na política monetária lá da China, política econômica. O que que mudou? Um governo, a política monetária é como o governo controla o dinheiro e os juros e está cada vez mais brando lá na China. Eles disseram que vão adotar uma postura mais moderadamente frouxa. É a primeira vez que eles fazem isso desde 2009, quando enfrentaram aquela crise global lá. Além disso, a política fiscal lá com o governo usa o dinheiro público, será mais proativa. Então, para pegar um empréstimo vai ser mais fácil. Ele- digamos assim, eles vão gastar mais para estimular mais a economia, especialmente em áreas estratégicas. O foco agora está em estimular o consumo das famílias e fortalecer o mercado interno. Eles querem que as pessoas gastem mais, então vão trabalhar para melhorar os salários, a segurança e os investimentos por lá. Isso é muito bom, isso é ótimo para uma economia. Porém, a gente tem que estar de olho de onde vai sair esse dinheiro e como vai sair esse dinheiro. Tá, eles também prometeram estabilizar os mercados imobiliários e de ações, que são importantes para a economia como um todo. Outra coisa que eles estão colocando lá, implementando, é inovação e sustentabilidade. Outra prioridade, né? Eles estão investindo em tecnologia mais avançada, promovendo o desenvolvimento das cidades, revitalizando lá as áreas rurais pelos lados de lá. E, é claro, o compromisso com o meio ambiente. Continua uma transição para uma economia mais verde, uma cidade mais verde. Como lá é bem grande, é bem mais difícil essa área verde, digamos assim. E o que esperar para 2025, segundo esse relatório aqui? O governo de lá vai anunciar metas em eventos, uma conferência central de trabalho econômico e duas sessões. A expectativa é que o crescimento da economia seja em torno de 5%. É muita coisa. Mas, diferente dos tempos passados, o foco agora é consumo em tecnologia e não em grandes prédios, obras de infraestrutura. Ou seja, isso mostra o boom do crescimento das techs, né, das big techs. Por último, eles estão se preparando para lidar com desafios de outros países, né, com as possíveis tarifas dos Estados Unidos. Isso é, isso é bem ruim. Por isso que eles querem estabilizar o comércio lá, tanto lá quanto internacional, para atrair mais investimentos de fora. Porque caso venha uma, uma taxação mais hawkish, mais dura dos Estados Unidos contra a China, eles já estão com uma economia mais controlada por lá e isso não vai afetar tanto eles. O governo chinês está claramente focado lá em botar mais grana na economia, com política, está mais ousado, está apoiando mais as pessoas, está promovendo inovação, está protegendo o meio ambiente. Agora é esperar 2025 para ver o que que a gente vai, o que que a gente pode ter aí. Aqui é o nosso calendário econômico de hoje, bem tranquilo. Como a gente está falando de mercado americano, não vamos olhar muito para o Brasil. Tecnicamente, a gente não tem nada de relevante. Teremos só coisas relevantes quarta-feira, amanhã e quinta-feira. Então, o calendário de hoje está bem tranquilo, não tem nada, digamos assim. E, por enquanto, é aguardar outras notícias de fatores externos e não queimar a largada, é para esperar o dia de amanhã. É isso aí, pessoal. Ótimos negócios, ótimos trades a todos.